vamos agora ao nosso ponto 4, certo? Momento da realização, já falamos, não vou falar mais, porque eu acho que já está vencido isso aí. Quanto tempo de prisão cautelar? Veja, como eu disse aos senhores, a prisão temporária tem prazo fixo por lei, 5 ou 30 dias, se for comum, se for hediondo, etc. A prisão preventiva, senhores, a prisão pré-cautelar, que é o flagrante, não tem prazo, né? Não tem prazo, tem o prazo de 24 horas, desculpe, que é o prazo que, após a prisão em flagrante, 24 horas deve comunicar ao juízo e deve necessariamente analisar se vai converter em preventiva ou se vai conceder a liberdade provisória. Mas a prisão preventiva, como muitos dos senhores sabem, não tem prazo definido. E aí o que é que acontece muitas vezes? Acontece de ser decretada essa prisão preventiva, o processo não anda, o réu está preso preventivamente por meses, por anos, e o processo não teve o seu andamento regular, certo? Então, nesses casos, senhores, a gente já parte aqui, veja aqui os senhores, que a gente já parte, esse quarto ponto aqui, a gente já fala de revogação da prisão preventiva, que aqui eu cumulo a revogação da prisão preventiva com o relaxamento da prisão preventiva, porque são pedidos que se assemelham. Então, às vezes, quando a gente vai fazer a revogação da prisão preventiva, a gente cumula o pedido de relaxamento, ou a gente faz só o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, porque essa prisão se tornou ilegal. Então, vejam em que momento, só para eu situar vocês aqui no momento aqui. Foi decretada a prisão preventiva, a gente se manifestou pela liberdade provisória, seja na custódia, seja no processo, quando foi oportunizada nossa manifestação, foi convertida a preventiva. O réu ficou preso, o processo era para ter se iniciado ou não, às vezes nem se iniciou, como a gente vai ver mais à frente, ou às vezes ele se iniciou, mas que por qualquer motivo não foi designadas audiências, não citaram o réu que está preso, e o processo fica lá, parado e vê-se esplêndido, certo? É dessas situações que eu estou falando, só para vocês entendam. A prisão preventiva agora ela já está decretada, certo? E a gente quer arguir o seguinte, excelência, existe aqui excesso de prazo para a prisão cautelar. Todo processo, ele tem uma duração razoável do processo, necessária. Inclusive, isso é um direito fundamental previsto constitucionalmente. A partir do momento que há um excesso de prazo sem justificativa, essa prisão preventiva que foi decretada de forma regular, ela passa a ser ilegal. E, por ser ilegal, essa prisão preventiva merece ser relaxada, certo? Merece ser relaxada. Esse é o entendimento que nós temos diversos julgados, né, nesse sentido. Doutor, e quando é que essa prisão passa a ser ilegal? Existe um prazo? Existe uma data? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Certo? No entanto, existem prazos que a gente pode se balizar para poder arguir esse excesso de prazo. Seja o prazo previsto no Código de Processo Penal, que regula o tempo de duração do processo ordinário, certo? Seja o prazo estipulado também no Código de Processo Penal, que regula o prazo do processo da primeira fase do tribunal do júri. Então, nós podemos nos balizar por esses prazos legais. E, a partir daí, quando isso não ocorrer, a gente arguir esse excesso de prazo, certo? E é uma tese que nós temos êxitos, né? Embora depois de que situações vexatórias se apresentem, né? Exemplo, nesse julgado aqui que eu trouxe,
vocês vejam que o paciente está preso cautelarmente por 3 anos e 4 meses, certo? Eu tenho como praxe o seguinte, já depois de ofertada a denúncia, o réu citado, eu observando que o processo, eu tenho como praxe esperar, eu espero 4 meses, a depender da condição do réu também, a condição favorável do réu, a depender do próprio crime, porque tudo isso, senhores, embora implicitamente, interfere, e essa, assim, é uma maldade, é uma questão que a gente vai desenvolvendo, mas esses fatores, a condição do réu não deveria interferir, mas interfere. O tipo do crime, às vezes, isso está diretamente ligado à posição que o juiz vai tomar e à posição que o tribunal vai tomar. Infelizmente, isso está. Então, a gente pode esperar 4, 5, 6 meses e fazer esse pedido, né, de excesso de prazo. E se o juiz negar, né, o juiz de piso negar, subir esse habeas corpus com esse excesso de prazo, certo? Agora, se tem dúvida se já é excesso de prazo ou não, quando esses prazos são de meses, eu acho que isso cai por terra quando esses prazos são de anos, né? Então, assim, uma situação como um HC aqui da colega Paula faz comigo, que foi julgado recentemente, que o réu estava preso mais de 2 anos e pouco. Então, assim, são situações que, por si só, o excesso de prazo já está presente. Quando isso ocorre, senhores, nós precisamos ser combativos. Então, é importante ter uma lista dos presos provisórios da nossa comarca, para que a gente possa acompanhar sistematicamente se existe esse excesso de prazo ou não, e sempre que esse excesso de prazo existir, a gente tentar coibir, né? Tentar coibir esse tipo de prática. Também é possível arguir excesso de prazo em relação à não oferta da denúncia. O que é que acontece por vezes? Quando a gente vai lá para o artigo 10, você vê que o inquérito tem prazo para terminar, né? 10 dias preso, 30 dias. Se tiver solto, pode prorrogar. Se não tiver solto, não pode prorrogar. Também o artigo 46 do CPP. Doutores, eu vi aí que alguém perguntou, da onde é esse 325? É tudo do CPP. Se eu não falar, é CPP, viu? É processo penal, Código de Processo Penal. Se eu não falar, não especificar a norma, podem ter certeza que é do CPP. O artigo 46 também fala aí, réu preso, 5 dias, para ofertar a denúncia, para receber depois 15 dias se tiver solto, para ofertar a denúncia. Ou seja, se o réu preso preventivamente, o que é que acontece muitas vezes? O delegado encerra o inquérito, manda para o juiz encaminha para o Ministério Público, né? E aí o Ministério Público, não, está faltando tais diligências, manda de volta, e fica esse lenga-lenga do Ministério Público com o, o delegado de polícia. E não é ofertada a denúncia. Ou, às vezes, o inquérito é concluído, é remetido, o Ministério Público simplesmente nem remete o processo para novas diligências do inquérito e nem oferece a denúncia. Ou seja, nós já conseguimos, assim, eu já tive êxito em HCs nesse sentido aqui, com o réu preso por 55 dias, uma tentativa de homicídio, e o réu acabou sendo solto, porque não foram cumpridos esses prazos legais do artigo 10 e do artigo 46. Como esse julgado também, da mesma forma, trabalha nesse sentido, certo? Então, não vou ler o julgado aqui, vai ficar disponível para os senhores, mas é importante que os senhores leiam para entender também essa questão do excesso de prazo pela não oferta da denúncia, né? E nem pela pela finalização do inquérito policial nos prazos legais. Isso também pode ser um outro fundamento para a decretação da prisão, para o relaxamento da prisão preventiva, viu, senhores? Fiquem ligados nisso aí. Existem fundamentos concretos na decisão que decretou a prisão preventiva? Isso a gente já conversou no item anterior. É importante analisar que não é possível a decretação da prisão preventiva com fundamento
genérico, certo? Com fundamento genérico e com base em no perigo em abstrato do delito. Muitas vezes, senhores, essa prisão foi decretada por um outro juiz e aí você, conhecendo o seu magistrado, conhecendo o seu promotor, que trabalha junto à sua comarca, você decide por, vou contestar esses fundamentos abstratos aqui trazidos nessa decisão e ver se o juiz modifica. Muitas vezes a gente só vai conseguir discutir isso não com o juiz de piso, mas através de um habeas corpus que a gente vai trabalhar mais na frente, certo? Mas é importante essa visão de que precisa de fundamento concreto. Os fundamentos que justificaram a prisão ainda estão presentes? Porque, veja, senhores, muitas vezes, como eu disse a você, garantia da instrução criminal. Aí, quer dizer, o juiz decreta, com base na garantia da instrução criminal, uma prisão preventiva. E se encerrou a instrução. Ou se encerrou, não a instrução como um todo, mas a colheita, porque ele disse que ele diz, olha, decreta a prisão preventiva porque o réu ameaçou as testemunhas. As testemunhas já foram ouvidas, o processo prossegue, a audiência era para ser una, não foi, foi desmembrada, mas as testemunhas supostamente ameaçadas, né, já foram ouvidas. Então, o requisito, o fundamento trazido pelo juiz inicialmente para a decretação da prisão preventiva, ele não mais está presente. Você quer ver uma coisa que acontece muito? O juiz decreta a prisão preventiva por uma situação de violência doméstica. Alguns dos senhores já devem ter se deparado com isso. Aí a vítima procura a defensoria, procura o Ministério. Não, doutor, eu quero que ele seja solto. Não tem perigo nenhum se ele for solto. Está tranquilo, eu estou visitando ele no presídio. Não, não, pelo amor de Deus, solta esse caba. E aí, muitas vezes, a gente pega esses fundamentos e olha, doutor, o que justificava a prisão não existe mais, porque a própria vítima está dizendo que assim, que não tem nenhum risco mais a ela de ordem pública. Então, por que manter essa prisão? Então, é importante, senhores, observar se os fundamentos que justificaram a prisão ainda estão presentes, certo? Durante a instrução processual, houve enfraquecimento da tese acusatória. Isso aqui é um fator, já é um cacuete importante. O seguinte, a gente está na instrução, ouviu algumas testemunhas de acusação, e quando a gente olhava o inquérito, um exemplo, o inquérito trazia uma tentativa de homicídio com 3 qualificadoras. E quando a gente está fazendo a instrução, a gente observa muitas vezes, pelo depoimento dos policiais e das testemunhas, que, na verdade, é uma lesão corporal simples o fato. Aí você veja que houve um enfraquecimento, durante a instrução do processo, houve um enfraquecimento da tese acusatória, porque, veja, a denúncia falava sobre um possível homicídio tentado com 3 qualificadoras, uma situação de violência extrema, e a gente vai vendo que isso vai se abrandando. Nesse momento, surge a possibilidade, principalmente quando de fazer na própria audiência o pedido, né, de revogação da prisão preventiva, se a audiência não for una, se for desmembrada, ou até quando vocês forem analisar o processo e observar que existiu essa situação do enfraquecimento dessa tese acusatória, é uma possibilidade de você dizer, excelência, veja, o crime é muito mais brando, o perigo libertatis é outro, né? O perigo libertatis é outro, você vê que a pessoa não tem esse nível de violência trazido aqui e tal. Então, o abrandamento, né, dessa tese acusatória pode ser uma chance para que a gente peça essa revogação da prisão preventiva, certo? Uma coisa que vocês têm que analisar também, não só aqui, viu, senhores, também lá quando vocês forem analisar o pedido de liberdade provisória, se vocês já conseguirem entender que existe a hipótese do artigo 318 do CPP e seguintes, que é a prisão domiciliar, vocês já podem, tanto lá como cá, fazer esse pedido de revogação da prisão preventiva cá, como pedido de liberdade provisória lá.
Quais são essas hipóteses da prisão domiciliar, senhores? Estão no 318 seguintes do nosso CPP, certo? Maior de 80 anos, debilitado por sua doença grave, imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos ou com deficiência, gestante, mulher com filho até 12 anos de idade incompleto, homem responsável pelos cuidados com os filhos, certo? Então, nessas hipóteses aqui, senhores, quero que os senhores entendam, mesmo com existindo as hipóteses do 312 e 313, que permite a prisão preventiva. Ultrapassado o 319, que as cautelares não são suficientes. Aí eu venho com o 318 e digo, ó, excelência, inclusive nesse caso aí, mesmo disso tudo aí que o senhor atravessou, mas se for decretar a prisão, a prisão que tem que ser decretada é a prisão domiciliar. Por quê? Porque o meu assistido preenche esses requisitos legais do artigo 318. E aí, senhores, o que é que eu trouxe aqui para os senhores para complementar? Primeiro, é um direito subjetivo da mulher. O direito subjetivo da mulher está aí no HC coletivo 146341 do STF, que diz o seguinte: não cabe ao juiz julgar, porque essa mulher merece e aquela não merece. Não é um juízo que valorativo que pode ser feito pelo magistrado, é um direito subjetivo. Se eu preencho esses requisitos, eu tenho um filho menor de 12 anos, incompleto, eu tenho direito, ao invés de ser presa, ficar em prisão domiciliar. Se eu preencho qualquer desses outros requisitos, né, eu alego que isso é um direito subjetivo. A lei já fez esse juízo valorativo. Não cabe ao juiz fazê-lo, certo? Outra coisa importante é que esse HC 731648 do STJ, ele traz o seguinte, que é dispensada a necessidade de comprovação do cuidado materno. Ou seja, eu não preciso, para requerer a prisão domiciliar da mãe, necessariamente comprovar que a mãe toma conta daquele guri, até porque é uma prova muito difícil de ser feita. A gente tem que entender isso, é uma prova muito difícil. Como é que eu comprovo que eu cuido do meu filho? Na verdade, isso é uma presunção legal. O que eu preciso provar, e que está aí nesse item, necessária juntar de certidão de nascimento, outra prova que demonstre o enquadramento das situação. O que eu sou obrigado a provar é que eu tenho um filho, ou seja, a mera declaração, às vezes, da pessoa no próprio APF ali, não, tem filho menor de 12 anos, tenho, mas é necessário que a gente diligencie e a gente consiga provas, né, certidão de nascimento, carteira de identidade, ou reduzir a termo, declaração de pessoas que saibam dessa criança menor de 12 anos, ou qualquer outra, ou que é gestante, ou uma prova, um exame médico que comprove que a mulher está gestante. Então, a gente precisa, senhores, levar aos autos a prova da existência dessas hipóteses trazidas no 318, certo? Mas aí eu trouxe esse HC coletivo e esse HC do STJ, que são muito importantes. E por que eu falo mais da mulher? Porque realmente é uma situação que, em regra, a gente trabalha mais e chega para a gente mais em relação à mulher com filho menor de 12 anos e gestante. Isso não quer dizer que os outros não sejam possíveis e a gente tem que ter conhecimento deles, né? Vamos lá. Existe hipótese de prisão domiciliar, foi isso que a gente respondeu agora, e se existe hipótese de prisão domiciliar, no pedido de revogação preventiva, nós devemos, né, arguir essa possibilidade de prisão domiciliar. Possível decretar prisão preventiva pela não localização do acusado após a aplicação do artigo 366 do CPP, vocês já estão cansados de saber, pelo que foi explicado por doutora Jamile, inclusive, que eu assisti o módulo dela e sei que ela falou disso, que o 366 é aquele que, depois de realizada a citação editalícia, ou seja, não foi localizado o réu, e aí se suspende o processo. Infelizmente, existia uma prática, existe uma prática de alguns juízes que, após suspender o processo, decretava prisão preventiva. Tipo assim, expedia mandado de prisão. Tipo assim, não localizei, não vou ficar com esse processo suspenso aqui da vida toda, sem qualquer fundamento
pegava um fundamento genérico da garantia da aplicação da lei penal e, B, decretava a prisão preventiva, certo? E aí a gente tem que combater isso, porque isso não é possível, até porque, senhores, esse entendimento, essa questão crítica a gente tem que observar, que a não localização do acusado muitas vezes se dá pela própria desídia do sistema de justiça. O sistema de justiça, às vezes, demora 10 anos para citar uma pessoa, e quando cita, diz, porque ele não informou o endereço. E aí a obrigação dele era informar o endereço. Mas, doutor, pelo amor de Deus, doutor, 10 anos depois, o cara nem sabe que está respondendo o processo, doutor. Pelo amor de Deus, ele vai prender uma pessoa por causa disso. Às vezes a pessoa está com a vida dela regular, não responde qualquer outro processo, e você vai decretar uma prisão preventiva de uma pessoa por causa disso. Não, que é um absurdo, uma falta de respeito para o sistema de justiça, não informar o endereço. E aí a pessoa não tem, às vezes, a sensibilidade de entender que pessoas hipossuficientes, vulneráveis, né, que as pessoas vulneráveis, desculpe, que elas não têm uma residência física fixa muitas vezes, né, que é normal elas mudarem de residência, que elas não têm uma informação suficiente de como se tramita o processo, quais as obrigações que ela possui. Então, seria inadequado essa exigência, né? É um desconhecimento das pessoas em geral, do que acontece com as pessoas em geral. Mas, em relação a isso, a gente já tem algumas decisões favoráveis a gente na nossa jurisprudência, né, em relação, deixa eu ver se é essa aqui, vamos lá, senhores, pacífica jurisprudência indica a impossibilidade de decretação da prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia a ausência de fundamento do decreto prisional. Vocês vejam que a gente passa aqui também por a questão da fundamentação, né? Que a gente vem trabalhando aí, tentando embutir na cabeça de vocês a necessidade de uma fundamentação adequada por parte do juiz quando profere a decisão. Certo, senhores? Então, essa é uma outra possibilidade que vocês vão ver, vão se deparar, e nesses casos a gente tem que pedir a revogação da prisão preventiva, explicando, né, trazendo esses julgados e dizendo dessa impossibilidade. O 316, parágrafo 1 do CPP, senhores, traz essa possibilidade, traz essa obrigação, na verdade, do juiz, a cada 90 dias, revisar a prisão preventiva. Inicialmente, a gente nós tentamos emplacar uma tese de que a não revisão no prazo geraria uma ilegalidade e, por via de consequência, essa ilegalidade deveria redundar no relaxamento da prisão do acusado. Né? Esse não é o entendimento que prepondera hoje. Né? Se o juiz não revisar nesse prazo legal, não necessariamente a prisão vai se tornar ilegal. Então, é só para informar os senhores que é uma tese que não tem tido tanto êxito hoje em relação a esse prazo de excesso dos 90 dias. Aí, para finalizar o item 4, senhores, eu queria dizer aos senhores o seguinte: é imprescindível, quando a gente fala de revogação da prisão preventiva, quando a gente fala de pedido de liberdade provisória, que a gente conheça como o juiz e o promotor da nossa comarca pensa, certo? Eu, só para dar um exemplo ao senhor, já trabalhei na Bahia com um juiz que, para ele, prisão, excesso de prazo era 6 meses. 6 meses. Deu 6 meses, você pedisse, ele soltava. Acabou. Então, veja, você já sabe que aquele juiz funciona daquela forma. Aquele promotor, tem um entendimento assim relacionado a tais crimes e a tais perfis. Eu preciso entender, né? Um pouco de teoria dos jogos, né? Eu preciso entender como eles funcionam, porque isso de entender como eles funcionam vai me ajudar a ter êxito no meu trabalho pensando no todo. Né? Isso não quer dizer que eu vou deixar de atuar porque o juiz não pensa assim, então eu não vou pedir. Não, mas eu sei, se eu sei que ele pensa assim, eu inclusive digo assim, doutor, inclusive o senhor decidiu assim no julgar, no processo tal, no processo tal, no processo tal, até constranjo ele a decidir da mesma forma no outro processo, da mesma forma o promotor. Não, doutor, inclusive o senhor se manifestou assim nos processos tais, tais e tais. Então, senhores, conheçam e tenham essa, essa esperteza, né, de conhecer
quem são os players, né? Esse nome bonito que o pessoal gosta de dar. E quem são os players? Com quem você está jogando? Isso facilita demais nosso trabalho. Certo, senhores? Então, encerro aqui pedido de revogação da prisão preventiva